O ex-governador Beto Richa ficou calado no interrogatório feito por promotores do GAECO. Ele, a esposa, o irmão e mais 4 secretários estão presos desde terça-feira, acusados de desviar recursos públicos do Programa de Recuperação de Estradas Rurais. Vamos conversar ao vivo com o repórter Maurício Freire, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você. Maurício, o GAECO já decidiu se vai pedir a prorrogação dessas prisões, hein? Ainda não, Alessandra, mas esse pedido pode ser feito a qualquer momento, já que o prazo das prisões termina à meia-noite deste sábado. Então, até amanhã, o Ministério Público pode fazer o pedido de prorrogação das prisões. Hoje, Beto e Fernanda Richa deixaram o regimento de polícia montada aqui no bairro Tarumã, onde nós estamos, para ir até a sede do GAECO, onde prestaram depoimento. Beto e Fernanda Richa chegaram escoltados num veículo do Ministério Público e entraram pelo subsolo do GAECO. O depoimento de Fernanda foi o último. Aconteceu depois do meio-dia e durou cerca de 1 hora. Ela disse aos procuradores que quem administrava as empresas da família era Dirceu Pupo, que também está preso e é apontado pelo Ministério Público como responsável por realizar a lavagem de dinheiro através de negócios imobiliários para a família Richa. As eventuais responsabilidades das questões cabiam ao administrador da empresa da família, ou das empresas da família, especificamente ao contador Pupo, em quem ela disse ter confiança e, portanto, ele é que realizava todas as atividades na administração da sociedade. Beto Richa foi ouvido antes de Fernanda. O depoimento foi rápido, durou cerca de 5 minutos. Isso porque o ex-governador preferiu ficar em silêncio e não respondeu às perguntas dos promotores. Richa é apontado pelo Ministério Público como líder da organização criminosa e principal beneficiado do esquema de pagamento de propinas envolvendo o programa Patrulha do Campo. Em um dos áudios gravados com autorização da Justiça, Beto fala com o ex-deputado e delator Tony Garcia. A conversa, segundo o Ministério Público, trata sobre o pagamento de propina. Acertou o negócio aí. Hã? Acertou o negócio. Ah, e me agradeceu, já entrou um tico-tico lá que estava atrasado. Obrigado. Isso, tá atrasado. Sabe que tá difícil aí, já pagaram uma parte. Bom. Isso, mas só que ele não pagou a parte, tem que pagar. Se bobear, se não for pra cima, é você que foi encarregado? Eu que fiquei. Vai pra cima. Vou pra cima, vou falar pra ele. Vou cobrar ele. Não, você não pode, nem você nem o pé. Deixa, você tem que ficar quieto, fica na tua. Durante a manhã foram ouvidos o advogado André Bandeira e Edson Casagrande, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná. Os dois prestaram esclarecimentos sobre a empresa Terra Brasil, uma das beneficiadas na licitação fraudulenta envolvendo o programa do governo. Nós estamos exatamente ponderando tudo aquilo que nós temos, as outras, não só as declarações tomadas, mas especialmente as outras evidências que confirmam ou não confirmam coisas que nós já temos ali. Ou seja, a chamada materialização de certos comportamentos ou de certas situações, para ser mais exato. A Procuradoria Nacional do Ministério Público pediu a apuração sobre a conduta dos promotores que atuaram na operação que levou à prisão de Beto Richa. Além disso, a defesa do ex-governador pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a revogação da prisão temporária. A Corregedoria Nacional do Ministério Público quer que os promotores responsáveis pela operação que prendeu o ex-governador Beto Richa expliquem por que a ação aconteceu em meio à campanha eleitoral, na qual o tucano é candidato ao Senado. O corregedor Orlando Rochadel Moreira também determinou a apuração sobre a conduta dos procuradores que apresentaram à Justiça ações contra os candidatos à presidência da República, Fernando Haddad, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSDB. A Corregedoria atendeu a um pedido de Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público e diretor-geral do Senado. Ele alega que a reativação dos inquéritos, justamente durante o período eleitoral, tem como único objetivo dar visibilidade aos promotores na mídia. E nessa sexta-feira, a defesa do ex-governador Beto Richa pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que revogue a prisão temporária do tucano. Os advogados alegam que a Justiça Estadual usou a prisão temporária em substituição à condução coercitiva, já proibida pelo STF. O ex-governador Beto Richa ficou calado no interrogatório feito por promotores do GAECO.
Ele, a esposa, o irmão e mais 4 secretários estão presos desde terça-feira, acusados de desviar recursos públicos do Programa de Recuperação de Estradas Rurais. Vamos conversar ao vivo com o repórter Maurício Freire, que tem os detalhes para a gente. Boa noite para você. Maurício, o GAECO já decidiu se vai pedir a prorrogação dessas prisões, hein? Ainda não, Alessandra, mas esse pedido pode ser feito a qualquer momento, já que o prazo das prisões termina à meia-noite deste sábado. Então, até amanhã, o Ministério Público pode fazer o pedido de prorrogação das prisões. Hoje, Beto e Fernanda Richa deixaram o regimento de polícia montada aqui no bairro Tarumã, onde nós estamos, para ir até a sede do GAECO, onde prestaram depoimento. Beto e Fernanda Richa chegaram escoltados num veículo do Ministério Público e entraram pelo subsolo do GAECO. O depoimento de Fernanda foi o último. Aconteceu depois do meio-dia e durou cerca de 1 hora. Ela disse aos procuradores que quem administrava as empresas da família era Dirceu Pupo, que também está preso e é apontado pelo Ministério Público como responsável por realizar a lavagem de dinheiro através de negócios imobiliários para a família Richa. As eventuais responsabilidades das questões cabiam ao administrador da empresa da família, ou das empresas da família, especificamente ao contador Pupo, em quem ela disse ter confiança e, portanto, ele é que realizava todas as atividades na administração da sociedade. Beto Richa foi ouvido antes de Fernanda. O depoimento foi rápido, durou cerca de 5 minutos. Isso porque o ex-governador preferiu ficar em silêncio e não respondeu às perguntas dos promotores. Richa é apontado pelo Ministério Público como líder da organização criminosa e principal beneficiado do esquema de pagamento de propinas envolvendo o programa Patrulha do Campo. Em um dos áudios gravados com autorização da Justiça, Beto fala com o ex-deputado e delator Tony Garcia. A conversa, segundo o Ministério Público, trata sobre o pagamento de propina. Acertou o negócio aí. Hã? Acertou o negócio. Ah, e me agradeceu, já entrou um tico-tico lá que estava atrasado. Obrigado. Isso. Tá Já atrasado. tá difícil aí, já pagaram uma parte. Bom, Isso. Mas só que ele não pagou a parte, tem que pagar. se bobear, se não for pra cima, é você que foi encarregado? Eu que fiquei. Vai pra cima. Vou pra cima, vou falar pra ele. Vou cobrar ele. Não, você não pode, nem você nem o pé. Deixa, você tem que ficar quieto, fica na tua. Durante a manhã foram ouvidos o advogado André Bandeira e Edson Casagrande, ex-secretário de Assuntos Estratégicos do Paraná. Os dois prestaram esclarecimentos sobre a empresa Terra Brasil, uma das beneficiadas na licitação fraudulenta envolvendo o programa do governo. Nós estamos exatamente ponderando tudo aquilo que nós temos, as outras, não só as declarações tomadas, mas especialmente as outras evidências que confirmam ou não confirmam coisas que nós já temos ali. Ou seja, a chamada materialização de certos comportamentos ou de certas situações, para ser mais exato. A Procuradoria Nacional do Ministério Público pediu a apuração sobre a conduta dos promotores que atuaram na operação que levou à prisão de Beto Richa. Além disso, a defesa do ex-governador pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, a revogação da prisão temporária. A Corregedoria Nacional do Ministério Público quer que os promotores responsáveis pela operação que prendeu o ex-governador Beto Richa expliquem por que a ação aconteceu em meio à campanha eleitoral, na qual o tucano é candidato ao Senado. O corregedor Orlando Rochadel Moreira também determinou a apuração sobre a conduta dos procuradores que apresentaram à Justiça ações contra os candidatos à presidência da República, Fernando Haddad, do PT, e Geraldo Alckmin, do PSDB. A Corregedoria atendeu a um pedido de Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público e diretor-geral do Senado. Ele alega que a reativação dos inquéritos, justamente durante o período eleitoral, tem como único objetivo dar visibilidade aos promotores na mídia. E nessa sexta-feira, a defesa do ex-governador Beto Richa pediu ao ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que revogue a prisão temporária do tucano. Os advogados alegam que a Justiça Estadual usou a prisão temporária em substituição à condução coercitiva, já proibida pelo STF. Olha, o coordenador do GAECO, Leonir Battisti, falou sobre o procedimento da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Ele se defendeu, dizendo que não existe momento adequado para fazer uma operação,
nem mesmo na véspera de uma eleição. Pelo bem, pelo mal, o Ministério Público não pode agir de acordo com o calendário eleitoral, porque se nós levarmos isso ao extremo, uma vez não se faz porque a pessoa está se anunciando candidata, outra vez não se faz porque ele é candidato, depois porque ele concorreu, depois porque ele foi eleito. Aí nós geraremos, então, uma impossibilidade de investigação e de responsabilização.